Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025. Meu nome é Catarina Bruno, supervisora de RI, e estarão comigo hoje os senhores Elsen Carvalho, diretor-presidente, e o senhor José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia, em www.ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência, português ou inglês. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via Q&A, na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem, e ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa webcast sobre o primeiro trimestre de 2025. A Odontoprev tradicionalmente lidera a apresentação dos resultados do setor de saúde. Mais uma vez, a gente está aqui abrindo esse ciclo de divulgação do primeiro trimestre agora no ano de 2025. Bom, a gente vai ver hoje aqui um ciclo em que tradicionalmente a a primeira linha, a expansão da receita, ela é mais modesta no setor e na companhia também. A gente tem, historicamente, nesse primeiro trimestre, eu diria até o primeiro semestre do ano, um movimento mais lento, né, de expansão. Por outro lado, a companhia tem uma fortíssima geração de caixa, ah, patrocinada, entre outras razões, por uma estrutura de custos que denota uma frequência mais lenta durante o verão e, em particular, hoje aqui, nesse primeiro trimestre de 2025, a gente vai estar chamando a atenção de vocês sobre a diluição de despesas que aconteceu, expandindo, por consequência, a margem EBITDA. Por último, como é tradicional, a gente tem uma importante receita financeira que patrocina um volume de dividendos bastante relevante em um payout sem equivalente aí setorialmente. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à nossa conferência para o primeiro trimestre. Vamos dar início aqui à apresentação. Nosso primeiro slide, a gente traz os dados da Agência Nacional de Saúde, na parte direita do slide, a comparação direta ali, a gente voltou alguns anos, em 2022, os planos odontológicos crescendo cerca de 4,5 milhões de novos beneficiários,
são cerca de 15 milhões de novos beneficiários na última década. A penetração na população brasileira, ela mais que quadruplica, né, desde a abertura de capital ali da Odontoprev em 2006. Hoje são 17% dos brasileiros, de nós brasileiros, com planos dentais. Esse percentual ainda é modesto ao já existente ali no setor de planos médicos, que hoje tem ali uma participação de 26%, semelhante à observada em 2014. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente vê ah, os dados de 2014 dos demais players e a gente já traz aqui os dados da Odontoprev, claro, tal como agora nos 12 meses encerrados em março. Então, já passamos ali dos 2 bilhões de reais de receita líquida, ah, ah, divididos em dois grandes segmentos, um segmento importante ali no alto, que tem o maior ticket médio do Brasil, que é o de pequenas e médias e planos individuais, com quase 1 bilhão de reais. A gente mostra também ali um pouquinho mais abaixo no slide a carteira clássica da companhia de planos corporativos, essa já com cerca de 1,3 bilhão de reais em receita nos últimos 12 meses. Observem os demais players citados aqui nesse slide ainda não chegaram no primeiro bilhão de reais em receita líquida, o que mostra aí uma diferença relevante de escala entre os diversos participantes aqui do segmento dental. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente traz a performance sazonal específica de primeiro trimestre, em particular da marca Bradesco Dental, especificamente com relação a pequenas e médias empresas, pequenos e médios clientes. Notem que, apesar do primeiro trimestre ter uma atividade menos intensa, o destaque bastante relevante aí, e superior, inclusive, a períodos de verão de anos anteriores, o canal bancário trazendo 34 mil novos clientes agora no primeiro trimestre de 2025 com relação a, a, aos clientes PME. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê o crescimento da receita. Aqui a gente traz trimestre a trimestre desde o início de 2024. Naquela época, o ticket médio ele até cedeu na variação anual. Notem como ele vem se recompondo e chega agora a 5%, com alta em todos os três segmentos, conforme a gente vai ver mais adiante na apresentação. Passando aí para o nosso próximo slide, a gente vê aqui, segmento a segmento, o comportamento do ticket médio. Notem um avanço em relação a um ano atrás, válido para o corporativo, para o PME, para o individual também. E a gente aproveita e mostra também na linha pontilhada em azul claro, na parte inferior do slide, a estrutura de custos. Quer dizer, então, são custos de atendimento bastante semelhantes entre os três segmentos. Por outro lado, o preço de venda não é. Isso faz com que a companhia, obviamente, tenha margens diferenciadas quando ela tem a oportunidade, uma oportunidade exclusiva, inclusive, de estar, enfim, introduzindo e sendo a pioneira em estar trazendo clientes de pequeno porte para o segmento odontológico, assim como também os planos individuais. Bom, o nosso próximo slide, a gente traz aqui a estrutura, então, da sinistralidade, ano após ano, desde 2021. Naquela época ali, a gente estava naquele patamar de 39,40. Esse patamar teve, no ano passado, a melhor marca na história da companhia, atingindo ali 38,4, a mais eficiente da nossa trajetória. Esse patamar praticamente não oscila, agora nos 12 meses encerrados em março, de 38,6%. Olhando especificamente no primeiro trimestre, patamar bastante atrativo, inferior, melhor, portanto, do que os demais trimestres do ano, de cerca de 36%. Bom, passando para o nosso próximo slide, essa narrativa que aparece aqui compara o perfil da margem de contribuição da companhia, como era 10 anos atrás, em 2014, como ele está agora, nos 12 meses encerrados em março de 2025. Notem o crescimento de 15% ao ano na década nessa carteira de planos para pequenas empresas e os planos individuais, que hoje já representam a maior parte da nossa margem de contribuição, que nesses últimos 12 meses chegou a 60%. O slide mostra aqui a comparação com a margem de contribuição
do segmento corporativo, que é de 43%. Então, esse movimento é um movimento pioneiro, é um movimento que tem sido a nossa grande prioridade estratégica aí na última década, e hoje já apresenta resultados concretos, bem diferenciados e muito difíceis de serem replicados, né, pelos principais competidores da companhia. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê a expansão de margem EBITDA que acontece agora no primeiro trimestre de 2025. Um ano atrás, a gente estava ali no patamar de 36,8%, como podem observar no slide, e através da diluição de despesas e também de um menor nível de PDD, o do bad debt, a gente teve agora uma expansão de 150 pontos, chegando ali a 38,3% de margem EBITDA agora, nesse primeiro trimestre de 2025. Nosso próximo slide mostra a geração de caixa no conceito EBITDA ajustado, 12% superior no primeiro trimestre de 25 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A gente já comentou aqui a expansão de margem que houve especificamente dos 90 dias. A gente cita também aqui no slide o patamar em 12 meses de 31,1%, bastante diferente, enfim, dos números praticados e observados aí na indústria de saúde suplementar no Brasil. Passando para o nosso próximo slide, a receita financeira da companhia. A companhia é uma tradicional geradora de caixa. O nosso estoque de caixa, ele tende a ser, em 2025, menor do que a média de 2024. Só lembrando, no mês passado, no mês de abril, fizemos um relevante pagamento de dividendos, né, de cerca de 227 milhões de reais. No entanto, como todos sabemos, a taxa de juros esperada, na média, para 2025, tende a ser superior à observada um ano atrás. Isso faz com que a gente tenha tido uma oscilação muito pequenininha, praticamente o mesmo nível de receita financeira nos 12 meses encerrados agora em março, com relação ao observado há um ano atrás, no ano de 2024. Passando agora para o lucro líquido, e aqui a gente chama a atenção do lucro recorrente. Tivemos nenhum evento não recorrente agora nesse primeiro trimestre de 2025. Sim, tivemos há um ano atrás. A gente destaca aqui 5 milhões no primeiro trimestre de 2024. Isso posto, a taxa de crescimento anual do lucro da companhia é de 12% ao ano, desde 2021, e, em particular, é o mesmo percentual de crescimento agora observado no primeiro trimestre de 2025. Aqui sobre os investimentos, basicamente os investimentos em tecnologia, eles tiveram um auge em 2023, um patamar que foi levemente menor no ano de 2024. A gente espera esse patamar, então, ele ser menor, não é, trimestre a trimestre, de modo que a gente possa ter aí o, o término, né, dos grandes investimentos em tecnologia, enfim, o processo de robotização inteiro, processos digitais na companhia, implantação de sistema de grande porte. Esses foram os grandes destaques aí do período recente, em que a companhia praticamente triplica os seus investimentos em tecnologia do início ali de 2020 e chegando agora, mais uma vez, nesse auge agora em 2023, 2024. Passando aqui para a alocação de capital, acho que a gente tem vários pontos interessantes aqui. A companhia ela faz 8 deliberações de resultado ao ano, são 4 deliberações de juros sobre capital próprio e mais 4 deliberações sobre dividendos. Aqui a gente traz o histórico desde o primeiro trimestre do ano passado, em que agora se observa essa manutenção da distribuição de 90% do lucro líquido. Isso para dar um pouco mais de visibilidade a todos do nosso calendário, nos meses, começando pelos juros sobre capital próprio, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, a companhia faz deliberações de juros sobre capital próprio, e na divulgação de cada resultado trimestral, a deliberação do respectivo dividendo.
natural que no quarto trimestre, no encerramento do ano, haja uma recomendação de dividendos que finalmente é deliberada na Assembleia relativa àquele exercício. Então, essa é uma mensagem importante também. A gente está aqui comentando sobre a prática de deliberações de resultados da companhia, enfim, representada por essas 8 deliberações ao longo de cada ano. Passando aqui para a evolução do lucro líquido e do lucro líquido por ação, né? Isso é muito importante. Então, o patamar de crescimento ali na linha azul clara, na parte de cima do slide, mostra a evolução ano a ano. No ano passado, tivemos 11% de crescimento do lucro por ação em relação ao ano anterior. Nos 12 meses que se encerram agora, em março de 2025, esse patamar acelera, vai para cerca de 16%, representando praticamente ali R$ 1 por ação. Bom, aqui a nossa base acionária e o free float, lembrando a todos, no mês passado, no mês de abril, na nossa assembleia anual, a companhia aprovou o cancelamento de 6,7 milhões de ações que estavam em tesouraria. A companhia, então, passa de um capital total que era de 552 milhões de ações e atualmente é de 545 milhões de ações, 825 mil. O free float permanece ali em 251 milhões de ações. Com muita satisfação, a gente teve a confirmação agora no início desse mês de maio, a companhia passa as suas ações a pertencer a 2 índices importantes aqui no mercado brasileiro. O primeiro é o índice de sustentabilidade, o ISE, em que a gente passa a fazer parte agora a partir do mês de maio, e também, com muito orgulho, a gente entrou na carteira do índice de dividendos a partir também desse mês de maio. A companhia é muito feliz em estar participando aqui desses novos índices importantes no mercado local. Bom, o último slide aqui, antes da gente encerrar, divulgamos agora recentemente o nosso relatório anual de sustentabilidade, que mostra a performance durante o ano de 2024, seja no campo ambiental, social ou mesmo com dados de governança. Convido a todos aqui a estar visitando e conhecendo o relatório. Bom, eram esses, gente, os nossos comentários iniciais. Queria aqui iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Pacheco. Bom, passando aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas, a nossa primeira pergunta vem do Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas, por favor. A primeira delas, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o ambiente competitivo que vocês estão vendo aqui no segmento mais de grandes contas corporativas, né? Tive uma pequena erosão aqui de vidas, principalmente quando a gente olha o canal Bradesco, né? Eu queria entender se a gente deve ler isso talvez como um ambiente competitivo um pouquinho mais acirrado, né? De repente, operadoras de saúde fazendo um cross-sell um pouco mais pujante aqui, ou se tem algum efeito pontual que vocês de repente poderiam destacar aqui para a gente. Essa seria uma primeira pergunta. O segundo tema, né? Eu queria mergulhar um pouco aqui na PDD, né? Que, enfim, a gente tem visto algumas melhorias sequenciais que tem nos chamado a atenção. Eu queria entender só, enfim, se a gente poderia separar um pouco o efeito mix aqui, com maior penetração no canal Bradesco, ou que de repente deveria ser lido com melhor adimplência aqui, contrato a contrato, alguma coisa talvez um pouco mais macro. São esses 2 pontos, pessoal. Muito obrigado. Maravilha, bom dia a todos e bom dia, Gustavo. Eu vou pegar a primeira parte aqui falando do ambiente competitivo aqui, especialmente no segmento corporativo, e a segunda parte do PDD o Pacheco fala, tá? Em linhas gerais, assim, o ambiente competitivo no segmento corporativo das grandes contas, ele é bastante acirrado, né? Já é um segmento bastante penetrado. A gente estima aí que a penetração dele está em 90% ou até um pouquinho mais. Então, você tem um ambiente muito de rouba-monte, né? E por esse motivo, é um ambiente já bastante competitivo. Quando você olha o resultado em vidas de um período muito curto, que é o caso de um trimestre,
você está sujeito a uma volatilidade por conta de movimento de grandes contas, né? Quer dizer, se você tem uma grande conta que entra ou que sai, o dado trimestral fica ali impactado por esse grande número, né? Então, é o que aconteceu no primeiro tri desse ano. É pontual, nós tivemos 2 grandes contas que saíram, sem ter 2 grandes contas que tivessem entrado no mesmo trimestre. Então, se você olhar eu acho mais adequado para olhar o segmento empresarial, especificamente empresarial, olhar janelas mais longas, preferencialmente de 12 meses. Se você olhar, a gente segue crescendo. No TRI, de fato, 2 contas que saíram impactaram o resultado de vidas ali do segmento como um todo e, obviamente, da companhia. O ambiente segue sendo muito competitivo, é duro mesmo, mas é um jogo que a gente sabe jogar, está acostumado a jogar. Vai ter trimestre que pode ser impactado como esse para baixo, vai ter trimestre que pode ser impactado para cima quando entrar em grandes contas. Mas olhando em janela de 12 meses, que é o que eu acho mais adequado, eu acho que assim, eu tenho uma confiança muito grande que é um jogo que a gente está acostumado a jogar, perde conta aqui, ganha conta ali, e no líquido a gente segue crescendo, né? Se você olhar todos os anos, a gente cresce no segmento empresarial. Então, estamos com esse dado pontual aí do primeiro tri desse ano, mas eu não vejo nada de tendência nisso, e a realidade, em termos de ambiente competitivo, é a mesma dos outros trimestres, né? Acho que nada de especial. Ô, Gustavo, bom dia. Vou dar uma palavrinha aqui sobre o PDD. O PDD ele é muito atrelado aos planos individuais, né? Então, historicamente, bastante lá atrás, ele era muito próximo de zero, porque a carteira corporativa, que era predominante na época, praticamente não tinha PDD. Com o crescimento da carteira PME, e a gente já vai falar dos planos individuais, aí passou-se a registrar um PDD que, vocês lembram, chegou a ser 4 a 5% da receita. E ele vem cedendo para 3,5%, 3%, bateu 2,5%, agora num ritmo mais anualizado, ele está ali em 2,3%. Eu acho que é isso que a gente deve ter em mente. Tivemos agora um trimestre excelente, tá? De fato, o PDD ficou num nível inferior à base de 12 meses. Mas eu acho que a gente tem que ser cauteloso, não é? E entender que, de fato, a tendência para os próximos anos, para o médio prazo, é de ter um PDD mais eficiente, mais baixo, portanto, especialmente como consequência da vantagem competitiva da leitura de risco de crédito que o canal bancário tem, em particular o Bradesco. Então, esse é um diferencial muito claro, a qualidade da carteira que está sendo construída, em particular no PME e também nos planos individuais, quando bancarizada, tem um nível de PDD muito atrativo. Então, esse é um fator de expansão de margem e, de fato, vem sendo observado aí nos últimos anos. O número desse primeiro trimestre realmente chama a atenção, foi uma métrica excelente, mas eu seria mais conservador e usaria o padrão de 12 meses como uma referência aí para os próximos períodos, tá bom? Excelente. Pacheco, Elson, obrigado pelas respostas. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Alves, Morgan Stanley. Arthur, pode prosseguir. Bom dia, Elson. Bom dia, Pacheco. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. 2 perguntas rápidas aqui. A primeira seria sobre o custo per capita. O que tem gerado esse aumento na utilização na visão de vocês? E por que esse crescimento destoa tanto? Quando você olha o corporativo, o PME individual, teve um crescimento muito diferente ali do custo per capita. O que geraria, principalmente? Seria puramente os produtos bancarizados ou teria outro motivo? E o segundo ponto seria se você acredita ter espaço para contrabalancear essas pressões de custo via preços, né? Como vocês já discutiram um pouco da competitividade é, já na parte de vidas, queria entender também na parte de ajuste de preços, tá? Tanto no corporativo quanto nos outros segmentos. Muito obrigado. Arthur, obrigado pelo ponto, interessante realmente. O padrão de custo ele é bastante semelhante, né, entre os 3 segmentos, mas o preço de venda não é. Todo o modelo da companhia busca o reembolso pela frequência e pela utilização do benefício que é oferecido, né? Então, esse é o principal regramento por detrás aí da precificação dos contratos corporativos. Vocês notaram agora, nesse trimestre, um reajuste positivo, os tickets crescendo
Na realidade, isso aconteceu no ano passado também, volta a acontecer agora no primeiro trimestre de 2025 e de uma maneira educada, adequada, a estar recompondo a estrutura de custos. Veja, a maior sinistralidade do corporativo, ela é benéfica e ela sugere um ticket maior no período seguinte. Então, no fundo, os grandes clientes, os clientes corporativos, né, dos grandes contratos, vão estar reembolsando a companhia no período subsequente da utilização que acontece agora. O cliente corporativo, é importante a gente dizer, é aquele que melhor conhece o benefício. Ele é mais previsível, ele usa com uma frequência já esperada. Então, esse é um cliente que já conhece exatamente a dinâmica do benefício dental. Quando a gente vai para o PME e quando a gente vai para o plano individual, essa realidade é diferente. É um outro perfil de utilização, outro perfil de frequência. Mas a companhia tem, ao longo do tempo, né, feito reajustes aí, vamos dizer, educados e suficientes, né, para manter rentabilidades aí bem diferenciadas, bem positivas. Eu acho que a gente pode esperar reajustes, então, em linha com a estrutura de custos. E só para dar uma informação final, a gente já comentou isso em ocasiões anteriores, se a gente olhar o período de 10 anos da companhia, a nossa estrutura de custos, ela é de um percentual do IPCA. Então, assim, a gente tem, por diversas diferenciais de tecnologia, gestão de risco, qualidade de processos, uma estrutura de custos em 10 anos, tá? Que ela é mais eficiente, tem uma variação inferior ao IPCA. Isso nos dá aí uma condição diferenciada, né, de estar possibilitando ter um ticket médio, em consequência, que vocês viram, tem subido pelo efeito mix e também pelos reajustes pontuais, suficientes para, enfim, cobrir ali a estrutura de custos segmento a segmento. Não sei se o Everson quer complementar, por favor. Eu acho que o Pacheco cobriu os principais pontos, né? Em linhas gerais, o nosso setor como um todo, e especificamente a Odontoprev, tem uma sinistralidade equilibrada. Então, os reajustes, eles não têm um elemento técnico, né? Ali de você ter excedente de sinistro e ter que cobrir uma sinistralidade desequilibrada como em outros setores. No nosso caso específico, o que a gente tem é uma reposição inflacionária. Então, o caminho para você conseguir trabalhar melhores tickets no segmento empresarial, que é muito competitivo, a gente já tem feito um trabalho comercial de vender contratos pequenos e médios, não ficar focado só em grandes contas, muito embora a grande conta, quando se movimenta, gera um resultado ali mais perceptível no curto prazo, né? Porque você vê as vidas entrando e saindo, como foi nesse TRI, mas uma venda constante de empresas médias te dá um pouquinho mais de pricing power, né? Então, esse é um tema no empresarial, mas segue sendo um segmento competitivo. Mas, como o Pacheco comentou, o ticket da companhia deve evoluir não só pelo reajuste, mas, sobretudo, pelo mix, a gente massificando a companhia, que é o que a gente já vem conversando com vocês aí nos últimos resultados, né? E que a gente tem conseguido mostrar aqui em diversas métricas. Obrigado, pessoal. Passando para a nossa pergunta, para a próxima pergunta, Stella Strano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Ela é sobre a estrutura de SG&A. Então, no quarto TRI, essa linha veio um pouco mais forte por conta de alguns one-offs que vocês comentaram. E agora, no primeiro TRI, ela veio um pouco abaixo. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais essa tendência. Se esse SG&A um pouco mais leve no primeiro TRI, ele teve algum efeito de algum one-off, algum reconhecimento a menos, ou se é uma tendência que acho que a gente já pode esperar para o ano. Obrigada. Oi, Estela, bom dia. Bacana a sua pergunta, porque a gente acabou de ter no quarto trimestre do ano passado uma estrutura de SG&A acima do que normalmente a gente traz, né? Então, notem como já houve um progresso importante agora na virada do quarto trimestre para esse primeiro trimestre de 2025, mas eu diria que esse ponto é um ponto fora da curva agora no primeiro trimestre de 2025. Tanto o final do ano passado, vamos começar ali pelo selling, né, pelas despesas de aquisição, elas tiveram razões específicas e pontuais
para terminar o ano passado acima do histórico, acima da média. Por outro lado, a gente tem agora, né, como a gente acabou de ver, uma dinâmica comercial um pouco mais específica, um pouco mais lenta, né, como acontece na companhia e no setor nesse início de ano. Então, não são exatamente comparáveis. Eu diria que a tendência de médio prazo da despesa de comercialização é ela ser maior do que foi antes. Por quê? Porque tanto no canal e visando ao segmento PME, quanto nos planos individuais, os custos de aquisição são historicamente acima e superiores do que o segmento corporativo, tá? Então, é natural que a gente tenha aí, ao longo do tempo, uma despesa de comercialização maior, conforme for o progresso e o crescimento desses segmentos de maior custo de aquisição. Por outro lado, e passando agora para as despesas administrativas, em função do que a gente mostrou aqui, os investimentos em tecnologia que foram mais que triplicados aqui nos anos recentes, os ganhos ainda estão por vir, tá, pessoal? Então, assim, são processos digitais, mais uma vez, robotização em todas as áreas da companhia. A gente tem obtido e vai continuar, na nossa opinião, a ter ganhos assim interessantes ao longo do tempo, ano após ano, com relação às despesas administrativas. Então, acho que são duas métricas que têm trajetórias diferentes se a gente for pensar assim mais no médio prazo. De fato, foi um trimestre agora que a gente ficou bastante contente com a métrica observada e que no final do dia nos permitiu uma expansão de margem líquida que a gente já comentou aqui, praticamente em um dos patamares, se não recorde, um dos melhores patamares que a gente entregou aqui em 36 anos. Obrigada, Pacheco, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG. Samuel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Elcio Pacheco, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre crescimento, né? Primeiro trimestre acabou sendo um trimestre mais de low season mesmo para crescimento orgânico. Vocês até comentaram, né, daquelas duas grandes contas que vocês acabaram perdendo. Era mais se vocês pudessem falar um pouquinho para o ano. Vocês imaginam que 2025 é um ano que dá para crescer acima da indústria, dá para ganhar share, é mais um crescimento em linha com a indústria? Mas para ler aí a expectativa de crescimento de vocês para 2025. E uma segunda pergunta, não é relacionada ao resultado, mas se vocês pudessem falar, acho que desde a entrada do Elcio, na liderança da companhia, vocês têm falado um pouco mais sobre o mercado out of pocket. Se vocês pudessem comentar grandes números de oportunidade que esse mercado out of pocket dentro do dental tem, como que vocês imaginam que poderiam capturar parte aí desse mercado endereçável? É isso, muito obrigado. Bom dia, Samuel. Começando pela primeira pergunta, né? Eu acho, falando de crescimento, né? A gente cresceu, né, quase 40 mil vidas no PME, né? E então, assim, eu acho que quando a gente fala de crescimento aqui da companhia, a gente não pode deixar de falar da nossa estratégia de massificação e do papel protagonista do PME, do segmento de PME. É um segmento subpenetrado, né? Ou seja, tem muita oportunidade, diferente do empresarial que já é mais penetrado, já está numa dinâmica mais de rouba-monte. E o tema não é exatamente um tema de competição, porque esse é um canal em que nossos concorrentes eles são mais habituados a trabalhar com o canal corretor, e o canal corretor não tem capilaridade suficiente para chegar em todas as pequenas e médias empresas, né? E nós temos uma possibilidade que, por enquanto, nossos concorrentes não conseguem obter, não operam, que é utilizar canal bancário para distribuir nosso produto. Então, assim, é um tema menos de competição, é um tema mais de penetração, é uma oportunidade muito grande e a gente está trabalhando para acelerar esse crescimento. A gente já tem tido um crescimento expressivo, ano após ano no PME. Você vê ali que quando a gente faz um breakdown das vidas do primeiro TRI, o foco corporativo que atrapalhou, o PME foi forte, foi mais forte do que em primeiros trimestres de anos anteriores, e a nossa expectativa é acelerar ainda mais esse crescimento. É um desafio de execução, né? Mas a nossa expectativa, a nossa ambição é acelerar ainda mais esse crescimento. Então, assim, a gente enxerga que no empresarial, todo ano a gente cresce
apesar do ambiente competitivo mais acirrado do segmento, como eu já comentei aqui na primeira pergunta, mas a gente espera ter um canal de crescimento cada vez maior, que é o segmento de pequenas e médias empresas, muito apoiado na nossa estratégia de bancassurance, de distribuição para o canal bancário. Então, eu acredito sim que a gente vai continuar tendo crescimentos robustos e, sobretudo, um crescimento com rentabilidade, porque pela natureza do segmento faz sentido que ele tenha um preço maior. Então, pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas a gente cresce aumentando a rentabilidade por conta do efeito mix, tá? Dado que, como o Pacheco já comentou aqui, o custo de atender uma boca é muito parecido, não importa se ela vem de uma grande empresa ou de uma pequena e média empresa, mas o ticket é diferente, então a rentabilidade desse cliente naturalmente é maior, né? Então, acredito sim que a gente tem perspectiva de crescimento sólida. É difícil, né? Tem uma questão importante que é o seguinte, né? A nossa base de comparação já é muito grande, são quase 9 milhões de vidas, né? Então, quando a gente ganha um contrato muito grande de 30, 40 mil vidas, ou quando a gente consegue expandir uma carteira de PME, 150, 200 mil vidas no ano, quando você coloca isso em termos percentuais com uma base de comparação, a gente fica refém do efeito de grandes números e percentualmente esse crescimento é menor do que seria se essa mesma conta tivesse entrado num concorrente nosso que é muito menor, né? Então, enfim, é um desafio que a gente tem aqui e a maneira que a gente tem de endereçar esse desafio é procurando justamente segmentos onde você pode crescer de forma mais acelerada e o tema que a gente tem explorado já com vocês aqui é o PME, né? Na segunda parte de Out of Pockets, né, quer dizer, existe um mercado de odontologia que é maior do que o mercado de planos. Eu acho que é sobre isso que você está querendo falar, né? Grosso modo, o mercado de planos odontológicos é um mercado um pouco superior a 8 bilhões, dos quais a gente já tem mais ou menos 2,3. Então, é natural que a gente olhe para os outros. O mercado de odontologia como um todo, estima-se que seja um mercado de 37, 38 bilhões. Então, tem 30 que a gente não está atuando hoje, dado que a gente atua só nos planos, que é um mercado de em torno de 8 bi. Então, é natural que a gente olhe para isso. A gente tem estudos internos aqui, tem modelos de negócio que estão sendo testados fora de plano, mas a gente não tem ainda resultados para mostrar, então é muito cedo. Eu acho que a única sinalização que a gente pode fazer é que a companhia não tem uma visão presa apenas no seu core business, que é de plano odontológico, muito embora isso seja ainda, obviamente, o nosso core business, o nosso grande negócio. Mas a gente já está olhando, sim, estudando outros modelos de negócio para atuar na odontologia fora de planos odontológicos, que é um mercado muito maior. Obrigado, Elson. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Queria, assim, mais um follow-up aqui. Boa parte das minhas perguntas acabaram sendo respondidas, mas em relação à sinistralidade do corporativo, né, acho que até foi a pergunta de um colega em relação ao custo por beneficiário ele ter crescido um pouco, né, ter acelerado um tantinho aqui esse primeiro tri. Queria tentar entender se teve alguma razão específica para isso, se teve algum efeito base de 2024 que a frequência tinha sido um pouco mais baixa, ou se é só assim um caminho aqui de normalização de frequência. E aí um outro ponto aqui que eu queria explorar, assim, acho que vocês comentaram um pouco sobre já, mas quando a gente olha a sinistralidade, comparando com as nossas expectativas, né? A sinistralidade foi um pouco diferente do que a gente tinha, só que o SG&A ele acabou surpreendendo bastante do lado positivo. Queria tentar entender assim, qual que é a sustentabilidade de você ter um crescimento aqui, principalmente na parte aqui do G&A abaixo da receita para o ano fechado de 2025. Obrigado. Bom dia, Vinícius. Bons pontos aí que você está trazendo, até para a gente poder elaborar um pouquinho mais. Então, assim, a sinistralidade no corporativo, ela já é muito estável, né? E analisando aí num período, enfim, que pode chegar aí a 15 anos, você vê ela muito próxima ali dos 50%, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, assim, o que houve agora é uma normalização de frequência, mais uma vez, o cliente corporativo, ele é bastante familiarizado com o benefício dental, então ele tem já uma frequência bastante conhecida. O tipo de utilização normalmente é de procedimentos de menor risco, então essa é a realidade aí do negócio onde há
a sinistralidade já está num patamar adequado, mais uma vez, próximo ali de 50% em bases recorrentes, em períodos aí anuais. Acho que vale comentar também a sinistralidade dos demais segmentos, ambas abaixo de 30%, estou falando do PME e estou falando do individual, essas merecem atenção, em particular os planos individuais, e eles ainda não têm um patamar de sinistralidade que a gente gostaria que fosse, inclusive, superior. Por quê? Porque a utilização traz maior valor ao produto, ao benefício dental. E esse é um processo educativo que ainda precisa acontecer, eu diria, no mercado brasileiro, visando a trazer cada vez mais clientes individuais, né? A pessoa física para o mercado que hoje ainda é predominantemente corporativo, né? Sejam grandes empresas ou empresas menores. Se fala também do SG&A, né, das despesas de comercialização e das despesas administrativas. Veja, agora nesse primeiro trimestre, ambas as métricas foram excepcionalmente boas. Então, de fato, a gente espera, como a gente já comentou um pouquinho antes aqui, trazer no tempo uma diluição de despesas administrativas, principalmente patrocinadas por tecnologia, são ganhos de eficiência. Então, os processos, os robôs, etc., eles estão espalhados, estão sendo revisitados, todas as áreas da companhia, a gente espera, sim, ganhos de eficiência ao longo do tempo. Isso deveria estar trazendo uma despesa administrativa sobre receita mais eficiente aí ao longo dos próximos anos. O caminho é inverso nas despesas de comercialização, uma vez que o custo de aquisição, né, de clientes menores e dos planos individuais é, por definição, superior ao corporativo. Então, esse é o grande desenho aí, tá, Vinícius, que a gente espera aí com relação às grandes métricas, né, que você trouxe aí na tua pergunta, tá bom? Obrigado. Excelente. Obrigado, Pacheco. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Boiati, do Banco Safra. Ricardo, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Elsen, bom dia, Pacheco, Catarina, demais participantes. Tenho duas perguntas aqui. A primeira com relação à alocação do caixa e das aplicações financeiras da companhia. Pelo consenso de mercado, né, Pacheco, Elsen, a gente pode estar se aproximando aí de um fim de um ciclo de aperto monetário, né? Queria saber se a companhia reavalia, né, a alocação, de repente aumentar um pouco a parcela de títulos pré-fixados na carteira, ou se não, se a companhia está bem satisfeita com essa alocação atual aí do caixa e das aplicações financeiras. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, pegando um follow-up aqui também em um comentário do Elcio com relação à aceleração de crescimento no PME, né? Vocês poderiam detalhar um pouquinho mais aqui quais as alavancas, né, para essa aceleração e principalmente qual o potencial, né, que vocês enxergam para o PME, dadas as características do canal bancário, né? Pelos resultados apresentados e pelo entusiasmo de vocês, parece ser um segmento de fato que pode ser muito bom para a companhia, ele é notadamente mais rentável e vocês estão satisfeitos com o potencial de crescimento aqui, né? Estão entusiasmados com o potencial de crescimento. Como é que vocês enxergam essa carteira aí daqui 5 anos, por exemplo, e quais as alavancas aqui para acelerar? Faz sentido, por exemplo, aqui aumentar um comissionamento, né, de repente para o canal, para crescer mais rápido, consolidar mais rápido aqui essa carteira? Quando a gente olha o ROE da companhia, né, um patamar extremamente alto, parece fazer sentido, né? Você trade off um pouquinho de ROE no curto prazo para crescer mais rápido, assumindo aqui que você consiga, obviamente, manter um spread sobre o custo de equity satisfatório, né, no longo prazo. Queria pegar um pouquinho aqui a cabeça de vocês, como é que vocês estão pensando aqui esse segmento que parece ser o mais atrativo mesmo aqui, né, olhando os resultados e o potencial. Obrigado, pessoal. Ô, Ricardo, bons pontos aí que você está trazendo. Eu vou começar aqui pela parte do caixa e do portfólio financeiro. A companhia tem aproximadamente 1 bi de caixa, né? Esse caixa ele tem uma gestão muito conservadora, ele tem 2 grandes componentes. Talvez a gente possa falar ali de, hoje, tal como 31 de março,
3/4 desse caixa é vinculado a títulos públicos de longo prazo e 1/4 desse caixa é vinculado, a liquidez da companhia está disponível aí para os pagamentos do dia a dia, dividendos, e etc. Veja, na carteira de longo prazo, a companhia tem no IPCA o índice que nos interessa muito. Por quê? Porque a grande maioria dos contratos da companhia tem algum vínculo com o IPCA, direta ou indiretamente. Os contratos negociados também com a própria rede, a estrutura de custos da companhia, então a métrica IPCA é uma métrica favorita aqui no nosso negócio. Isso faz com que a gente tenha um spread positivo natural, onde a companhia encontra nos títulos públicos de longo prazo. Vocês conhecem aí os juros reais no Brasil, em particular, acima do IPCA. Então, essa é o ponto favorito da companhia. A gente procura dedicar uma parte substancial dos recursos de longo prazo, 100% em títulos públicos, 100% serão levados a vencimento, o que gera zero volatilidade ou notas explicativas trimestre a trimestre, tá, gente? Então, esse é o fundamento da nossa estratégia de gestão financeira de recursos, visando o longo prazo. Só para passar a palavra aqui para o Elcio com relação à PME, compartilhe o entusiasmo que você trouxe, Ricardo, na pergunta. O PME é, de fato, um mercado endereçável superior ao corporativo. E a gente está, de fato, muito contente aí com os resultados até agora e sobretudo, bastante positivos e otimistas com o que vem pela frente. Mas, é assim... Ok, bom dia, Ricardo. Eu vou dar um passinho atrás aqui para contar uma história rápida, que é o seguinte. A gente mudou a estratégia de PME da companhia em 2020 e, como o primeiro ano de janeiro a dezembro, o primeiro ano calendário completo da execução dessa estratégia foi 2021, né? E o que a gente detectou na época é que a carteira de PME da companhia, independente das marcas que a gente tem, né? Tem marca Odontoprev, marca Bradesco, marca Banco do Brasil, o tamanho médio das empresas era muito pequeno. E a gente identificou que a venda estava muito concentrada em PMEs pequenos. E isso dava uma oportunidade muito grande para a gente de vender para empresas maiores dentro do segmento PME, né? Nós aqui que trabalhamos de alguma forma, que temos aqui bons fundamentos de economia e de finanças, sabemos que quando você olha para o tecido da economia, né, falando de PIB, falando de emprego, o PME tem um papel protagonista. A gente sempre lembra das grandes empresas por conta da força de marca que as empresas têm, mas o tecido da economia, um papel muito importante exercido pelo PME na renda, no PIB e no emprego, né? E a gente olhando aqui uma carteira com tamanho médio em vidas muito pequeno, ficou claro para a gente que a gente tinha oportunidade de vender para empresas maiores. Então a gente pegou o produto, a gente segmentou o produto, passou a tratar de maneira diferente empresas que tinham tamanhos diferentes, mesmo sendo PMEs, e começamos a criar fazer um trabalho comercial de treinamento de força de vendas, incentivos, comunicação, campanha, para direcionar essa venda para as empresas maiores dentro do segmento PME, notadamente acima de 30 vidas e acima de 100 vidas. A gente tem uma linguagem interna aqui que a gente usa, que a gente chama de faixa 1, faixa 2, faixa 3. Qual era a tese que a gente estava testando com essa estratégia? Que se a gente vendesse para empresas maiores, quanto maior a empresa, mais parecido o comportamento dessa empresa com uma empresa do segmento empresarial. Ou seja, se você vende para um PME acima de 30 vidas ou um PME acima de 100 vidas, ele tende a ter um comportamento de duration, de churn, mais parecido com as empresas do segmento empresarial, que são empresas que não cancelam seus contratos, né? Então, essa era a tese que a gente testou com essa estratégia. Antes dessa estratégia, o nosso crescimento em vidas era da ordem de 40, 50 mil vidas por ano. Depois da estratégia, a gente tem conseguido crescer a uma velocidade de 150 mil vidas ano, né? Lembrando aquilo que você falou, que é um ticket muito maior, com custo de atender parecido, portanto, mais rentável, né? Então, assim, a gente já tem uma estratégia que está funcionando, que tem um crescimento acelerado em relação ao passado. O desafio é o de sempre, né? Quer dizer, a partir de um patamar que a gente já
está alto, um patamar que já é alto de crescimento, e fazer esse patamar ficar ainda maior. Então, assim, o que a gente enxerga de oportunidade? O segmento como um todo é oportunidade. Tem um desafio de que o canal bancário não é apenas nosso, né? O canal bancário é um canal em que se distribui vários produtos do banco e da seguradora, então tem uma questão ali de poder ocupar um espaço no canal. Mas, assim, o que a gente entende que é uma oportunidade que vai nos ajudar a catalisar um aumento de vendas e um aumento de velocidade nesse crescimento é o fato de que, se vocês certamente acompanham as mudanças que estão acontecendo no banco, né? Eles falam lá, usam a linguagem de run and change. Essa mudança passa por um redesenho de estruturas de atendimento e uma declaração explícita do banco do foco no segmento PME, como um foco em que o banco tem vocação para atender e ser o banqueiro, né? E a gente, então, está readaptando as nossas estruturas, redesenhando e reorganizando as nossas estruturas de venda para ter o encaixe perfeito nessa redesenho de atendimento, de estruturas de atendimento do banco, e com isso potencializar ainda mais essa venda e esse crescimento que já é grande. Então a gente enxerga um segmento que é subpenetrado, tem potencial, um canal bancário que tem capilaridade para chegar nesse segmento, e um redesenho em que a gente vai conseguir estar bem encaixado nele e acelerar ainda mais a nossa venda e o nosso crescimento. Com essa tese que tem se confirmado de que essa venda é uma venda que tem um efeito bola de neve na carteira, é uma venda que acumula carteira, né? Então, é uma estratégia que já está funcionando, e o nosso desafio agora é fazê-la acelerar ainda mais um crescimento que já está grande, né? Então, a gente olha com muito otimismo para essa história que eu contei aqui para você. Tá ótimo. Muito obrigado, Elson e Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Elage, da XP. Rafael, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que os demais participantes já fizeram boa parte delas, mas só que tentando explorar mais 2 pontos aqui em específico. O primeiro deles é especificamente com o segundo trimestre ali desse ano. A gente acabou vendo uma maior utilização, conforme já foi falado aqui anteriormente, na vertical de corporativo. Eu queria entender se essa maior utilização poderia culminar talvez num efeito contrário, olhando para o próximo trimestre, imaginando que boa parte desses, enfim, procedimentos talvez já tenha sido antecipada, tá? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda é com relação à questão do CAPEX, né? Olhando para frente, vocês mesmo antecipam que deveria ter um menor investimento dada a diminuição desses investimentos em tecnologia. Queria entender um pouco mais que patamar que a gente deveria esperar, se é algo mais em linha do histórico e em quanto tempo esse patamar deveria acabar convergindo. Do nosso lado era isso. Obrigado, pessoal. Bom, Rafael, bom dia. Deixa eu começar aqui pelos investimentos, né, pelo CAPEX. A gente teve ali em 2023 o auge, né, com cerca de 95 milhões de reais. Esse patamar praticamente se manteve em termos nominais em 2024, e é também o que a gente observa nos 12 meses encerrados agora em março. Eu diria que ele vai se manter, né, Rafa, e aos poucos ele vai ceder nominalmente, já em 2025, certamente em 2026. Então, algo aí como talvez 10 milhões em 2026 menor do que foi em 2024, e 2025 sendo um ano de transição. Os projetos, eles estão praticamente encerrados, as grandes linhas de projetos, mas claro que a companhia está sempre buscando, não é, o progresso tecnológico, né, e o avanço em diversas linhas. Mas eu diria que, de uma maneira geral, o CAPEX tende a ser, em reais, menor ano após ano, nos próximos 3, 5 anos. Essa é a primeira parte aí da tua pergunta sobre o CAPEX. A utilização no corporativo, mais uma vez, ela é muito bem-vinda e previsível, não tem nenhuma novidade. Então, essa sinistralidade aí do patamar de 50%, ela é o histórico, é o que a gente vem observando aí há muito tempo. Acho que não tem novidade, não deveria ter nada muito fora aí do padrão agora para esse ano de 2025. Muito pelo contrário, a gente está tendo, mais uma vez, uma estrutura de custos abaixo do IPCA, e que, enfim, é patrocinada não só pelos ganhos de auditoria tecnológica, auditoria técnica, né? Se sabe que são mais de 25 mil procedimentos por dia, e que a gente está sendo mais eficiente
no entendimento do risco comportamental dos acreditados da rede, né, credenciada pela companhia. Isso faz, então, com que a gente tenha aí uma previsibilidade e uma visibilidade da sinistralidade no corporativo muito boa, tá? A gente consegue enxergar antes e, enfim, modelar, né, e precificar os contratos como talvez nenhuma outra companhia consiga no mercado. Basicamente isso, tá, Rafael? Obrigado. Super claro, pessoal. Bom dia. Passando para a nossa próxima pergunta de Gustavo Disseu, do Bank of America. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. São duas aqui também. Na verdade, é explorando um pouco do que o pessoal já comentou sobre o PME. O Elsen falou muito bem, em 2023 teve um bom resultado, 2024 foi um pouco abaixo e a gente volta a acelerar agora em 2025. Vocês já comentaram que é um alinhamento entre o banco e vocês, mas teve alguma coisa que mudou de 24 para 25? Olha, daqui para frente, de fato, o banco está muito mais alinhado e vai vender PME, por isso que esse start de 2025 faz sentido e dá para acreditar que seja grande parte dos beneficiários vindo do PME. E a segunda pergunta, na nossa cabeça o resultado veio impactado por um nível de provisionamento menor, seja ele de PDD, que já foi comentado aqui, seja pelo nível de PEONA, que teve uma reversão bastante superior ao histórico, né? Veio uns 5 milhões de reversão ali, que meio que offsetou praticamente qualquer aumento de DLR. É mais para entender se essa reversão de PEONA foi muito específica, se ela é alguma coisa estrutural, ou o que a gente pode esperar daqui para frente? São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gustavo. A tua pergunta é se teve alguma mudança específica, formal, assim, do compromisso conosco, do banco. O que mudou, o que a gente vem trabalhando, então a gente pode caracterizar como coisas que nos permitem ter uma expectativa de venda e crescimento acima do que a gente tem conseguido até então. Não é exatamente uma mudança formal, quer dizer, o engajamento do canal a gente tem, já está demonstrado, mas são justamente uma série de iniciativas que a gente toma para potencializar a venda que a gente já tem hoje, né? Então, por exemplo, assim, são temas assim um pouco da porta para dentro, melhorias de jornada de venda, né, mudanças de sistema, simplificação de processos para tornar a venda massificada mais ágil, né, mais simples, com menos atrito. Toda uma parte que a gente faz, obviamente, de incentivo, campanha, reconhecimento, ajustes de produto, né? E isso que eu falei que é importante. O banco ele tem declarado explicitamente na sua revisão estratégica o foco no PME e a readequação de estruturas de atendimento, que em grande parte vão estar focadas nesse segmento de clientes, e a gente tem uma estrutura de vendas que é encaixada nas estruturas do banco, uma vez que o banco vai poder ter um atendimento ainda mais focado nesse segmento, e a gente consegue pegar nossas estruturas de venda, equipes de venda, e redesenhar, redimensionar e fazer um encaixe nessa estrutura, a gente enxerga um potencial de vendas ainda maior, né? Tudo isso tem desafio de execução, mas eu entendo que isso nos permite ter uma expectativa de venda e, portanto, de crescimento de carteira ainda maior do que o que a gente tem apresentado, né? Então, é por isso que a gente tem um otimismo tão grande com essa linha de crescimento da companhia, do PME. Isso eu estou falando da porta para dentro, das variáveis que a gente aqui influencia e controla, mas, sobretudo, porque é um segmento ainda subpenetrado, né? E o tema é menos de competição, como eu falei, e é mais de penetração, né? Então, isso mantém a nossa expectativa aqui otimista com o crescimento do PME da companhia. De fato, né, o PME é um mercado endereçável maior, né, Gustavo? Então, esse é um movimento aí, se a gente puder dizer, disruptivo da companhia que está sendo entregue aí nos últimos anos, acho que merece de fato olhar com carinho. Bom, passando aqui para a segunda parte da pergunta, que é sobre as provisões, né? A gente já comentou um pouco sobre o PDD. O PDD da companhia, ele hoje é menor do que era há anos atrás. E aí, eu acho que tem um link interessante com o comentário anterior do Elsen. A bancarização
ela traz um conhecimento de risco de crédito que nós não teríamos jamais. Quer dizer, essa vantagem competitiva que o canal bancário traz ao entender os pequenos clientes de melhor solvência e aquele plano de pessoa física que tem melhor capacidade de pagamento, isso é de extrema importância para o sucesso da estratégia. E é isso que a gente está observando aí nos anos recentes. Você também comenta, Gustavo, sobre a PEONA. A PEONA, no fundo, é a sinistralidade futura, né? O custo de serviços que vem pela frente. E ela, de fato, tem potencial para ser levemente melhorada, uma vez que a companhia hoje tem padrões de sinistralidade abaixo do que já tivemos lá atrás, né? Todos lembram, a companhia tendo aí sinistralidade de 45%, 44%, e aí já nos últimos 6 anos, por que não dizer, a gente está ali estável aí por volta de 40%. A PEONA é consequência disso, a gente teve agora uma pequena reversão, o que não exclui possibilidade de ter menores patamares de PEONA no futuro, tá? Isso é uma possibilidade real que a gente pode observar lá na frente, tá bom, Gustavo? Perfeito. Obrigado, Elcio. Obrigado, Pacheco. Passando para a nossa última pergunta, de Caio Moscardini, do Santander. Caio, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Queria entender um pouco melhor as dinâmicas do individual. A gente viu o ticket subindo aí 6,3% no ano contra ano. Queria entender um pouco sobre essa variação, se grande parte disso vem de um melhor mix, né, ou se não. E quando a gente olha o custo, né, o custo nominal caiu aí 1,6%, a sinistralidade muito baixa, 18% no primeiro trimestre. Queria entender quais são as iniciativas, né, que vocês têm tomado para tentar aumentar um pouco a utilização desse produto, né, mostrar de fato o valor que ele tem para o beneficiário e quanto tempo isso demora, né, para acontecer, né? Quanto tempo que essa sinistralidade do individual deveria permanecer nesses patamares super baixos e quanto tempo ela deveria convergir para algo, não sei, 25%, talvez, 30%. O que vocês acham que poderia ser uma sinistralidade alva, né, desse produto? Obrigado. Ô, Caio, bom dia. Se eu começar aqui o comentário sobre os planos individuais, de fato, o consumidor, né, vamos colocar assim, diferente da pessoa jurídica, seja ela uma grande corporação ou um pequeno cliente, o consumidor ele tem um comportamento que precisa ser entendido, ele traz mais risco. Ele pode cancelar o contrato, ele pode trazer risco de inadimplência, ele pode trazer e traz seleção adversa. Então, não sem razão, o preço dos planos individuais é mais do dobro dos planos, vamos dizer, empresariais na média. A Odontoprev tem cerca de 1 milhão de clientes individuais e eles estão divididos em 2 grandes blocos. Um bloco mais tradicional, histórico, de distribuição via varejo, via lojas de departamento, e um segundo bloco mais recente, que é o bloco via canal bancário. Veja, os preços de venda são diferentes, os custos de aquisição são diferentes, consequentemente, o padrão de utilização também é. Dado o poder de precificação e um custo de aquisição mais atrativo, vai sem dizer que a rentabilidade que a gente vem observando nos planos individuais de banco é bastante superior, ou mais do dobro, do que os planos individuais de loja. Essa tem sido, Caio, uma característica aí da companhia nos últimos anos. Veja, esse é um segmento difícil no Brasil. Na realidade, a carteira do setor como um todo hoje é menor do que era em anos anteriores, mas a gente vem prosseguindo as pesquisas, prosseguindo os estudos sobre como chegar, como educar, né, esse mercado tão importante que seria o mercado, o B2C, né, o mercado de consumo, né? Seria uma fronteira nova para os planos odontológicos ainda não conquistada e ainda praticamente aí disponível. Eu acho que no médio prazo a companhia deveria estar almejando ter uma sinistralidade superior, mais próxima, talvez aquele patamar ali de
mais próximo ali de 30%. Claramente, essa métrica, a gente já teve perguntas hoje aqui relativas ao corporativo. A nossa preocupação com o corporativo é zero. Ele é um cliente educado e que já conhece o benefício. Por outro lado, a preocupação é grande com os consumidores que ainda não conhecem o benefício dental. Então, isso, como você bem colocou, demora, são anos aí de trabalho pela frente, é um processo educativo e que deveria estar lá na frente trazendo uma tração muito maior que se traduziria numa sinistralidade não de 20%, né? Ela faz pouco sentido no médio prazo, ela deveria ser muito mais próxima ali dos 25%, 30%. Se o Elcio quer comentar aqui, por favor, Elcio. Eu acho que são os pontos que eu teria comentado, né? E acho curioso observar, a gente sempre começa essa apresentação de resultado, o Pacheco sempre projeta aqueles dois gráficos que mostram o crescimento do saúde e depois o segmento do dental, né? E aquele segmento do dental, se você fizer uma quebra dele e para ver o que é CNPJ e o que é CPF, o CPF não cresce tanto, né? O que cresce mais é o CNPJ. As empresas porque o plano odontológico já se consolidou como benefício, né? Mas ainda como um seguro de pessoa física tem um desafio cultural pela frente, eu acho que como o Pacheco comentou. Então, um trabalho aí a ser construído que leva ainda algum tempo, e isso é um dado que não é da Odontoprev, é um dado da indústria, né? Ainda assim, a gente consegue ter 1 milhão de vidas nesse segmento, que 1 milhão de vidas é um tamanho de carteira maior do que a carteira total de muitos concorrentes nossos, né? Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Encerramos assim a nossa sessão de perguntas e respostas. E gostaria de passar a palavra para Pacheco para as considerações finais. Agradecer a participação de todos e desejar um ótimo dia. Um grande abraço.